Meus irmãos, bom dia. Eu, como estava de férias, então agora minhas férias terminaram. Então agora vamos lá. Gostaria antes de ter uma palavrinha de oração. Meu Deus, meu Pai, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelo privilégio de participarmos da Tua obra. Obrigado pelo privilégio de estudarmos um pouco mais da Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, Tua orientação para cada um de nós, para que a gente possa nos aproximar do Senhor cada dia mais. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Aos nossos irmãos lá de casa também, bem-vindos, e vamos aqui hoje passar para a nossa lição número 3 da revista, A Natureza da Igreja. E agora, hein? Aqui. Até a mecânica aqui eu tinha esquecido qual que é o botão para quê, né? Então, ó. Então, irmãos, no domingo passado, ou nos 2 domingos anteriores, começou-se a falar então a respeito da igreja. Então, primeiro, a igreja no Antigo Testamento, e domingo passado a dona Ana falou a respeito também da igreja, e deu até uma introdução a respeito da igreja. Então, por exemplo, que ela disse lá, no finalzinho da lição, que a palavra para indicar a igreja, então, seria a eclésia. E falou também, por exemplo, da igreja local. Então, que eu botei lá como exemplo a igreja local. A igreja São José dos Campos, a igreja local. A igreja cristã evangélica do Jardim Maringá, e assim por diante. Então, a igreja local, onde eu tenho uma congregação, uma comunidade que se reúne em algum lugar. Agora, mas também eu tinha a igreja doméstica. No começo, as igrejas eram formadas nas casas das pessoas. Então, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala em uns 3 ou 4 cartas, ele fala assim, olha, e cumprimenta também a Priscila e Áquila, a igreja que se reúne na casa dele. Depois tem aqui, Ninfa, cumprimento e cumprimenta Ninfa também, que tem uma igreja que se reúne na casa deles. Então, a igreja doméstica, ou seja, a igreja que está na casa. E nós temos também a igreja na nossa casa. De vez em quando nós promovemos um culto na nossa casa, ou às vezes nós temos o culto doméstico, ou às vezes nós temos a reunião de pequenos grupos. Então, a igreja se reunindo na casa de cada um. Então, a igreja doméstica, aquela que se reúne em casa. Então, meus irmãos, importante, nós lembrarmos disso, que a nossa casa faz parte da igreja. A nossa casa é a igreja, na nossa casa está a igreja. Então, uma das coisas que a gente gostaria de comentar aqui a respeito disso, da nossa identidade como igreja. E também a igreja universal, onde o mundo todo, a igreja, em qualquer país, em qualquer região do Brasil que você vá, olha, eu sou cristão. Então, naturalmente, você já tem uma recepção diferente. Então, eu, por exemplo, que sou do interior, então, você chega numa cidadezinha do interior e fala, olha, eu sou crente. Pronto, daqui a pouco já aparece um crente para te recepcionar. Se você chega na igreja lá longe, olha, eu sou crente lá da igreja fulana. Meu irmão, você está aqui e tal, vamos lá em casa tomar um café. Então é assim, a igreja universal. Então uma comunidade bem grande. E ela originou-se no coração de Deus. Então desde o começo, um povo que deveria se reunir para louvar o Senhor. Abraão, então começou, conforme a lição passada, então Abraão, ele foi chamado para ser um povo. Foi escolhido para ser um povo. Ele escolheu foi se escolhido para ter um relacionamento especial com Deus. Então, essa era o começo da igreja, por exemplo, lá no Antigo Testamento. Depois,
lá em Atos dos Apóstolos, lá em Pentecostes, por exemplo, realmente começou essa igreja aqui. Né? A igreja, praticamente do Novo Testamento, formada como? Formada especialmente pelos gentios, mas não é um privilégio dos gentios. Então a igreja toda, ela é formada por todo mundo, por judeus e também gentios. Então, a gente tem visto, inclusive hoje, um grande despertamento para o evangelho lá em Jerusalém, em Israel mesmo. Né? Por quê? Porque o pessoal está entendendo que a igreja, ela é formada tanto pelos judeus quanto pelos gentios. É uma igreja só, uma igreja universal. Muito bem. Então agora, vamos detalhar um pouquinho mais sobre a natureza da igreja. Então vamos ler. Se você tiver com sua Bíblia aí, por favor, abra aí em 1 Pedro 2, vamos ler 9 e 10. Já está aí, mas de qualquer maneira, se você tiver melhor, talvez você queira até fazer uma anotação. Então 1 Pedro 2, 9 e 10. Bom, antes, no versículo 8, ele diz assim, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Mas vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, mas vós, porém, vós não são que nem aqueles desobedientes, não. Vós, porém, são raça eleita, nação santa. Então, assim, só para ver um pequeno detalhe aqui. Então, por exemplo, então vamos lá. Então, o que é a igreja atual? Então, a igreja é uma comunidade baseada especialmente em Cristo. Então, a igreja é em Cristo. Então, colocando aqui, por exemplo, o símbolo da cruz, simbolizada pela cruz do Calvário, onde Deus, daqui a pouco eu vou falar sobre Deus, comprou com o sangue de Cristo. Então, a igreja sendo simbolizada pela cruz de Cristo. Né? Então, aí veja lá, vós, porém, sois raça eleita. Raça eleita. Lá no hebraico, lá então o Ecleton é um povo escolhido. Então o que é o Ecleton? A raça eleita, a raça escolhida. Agora, o interessante é quando a gente vê lá no versículo anterior, lá no finalzinho, né? Vê lá, vós sim, antes não erais povo, mas agora sois povo. Ou seja, o povo foi escolhido, foi eleito. Não porque merecesse, não porque tivessem sido grandes e realizadores de tantas obras. Nós aqui, a nossa experiência, quando nós elegemos alguém, é diferente. Eu vou eleger o irmão lá como diácono da igreja, porque, afinal de contas, ele é uma pessoa assim, né? Atende a tais requisitos da palavra de Deus, etc. Quando nós vamos escolher um político, governador, vou votar nesse fulano porque, né, ele tem méritos. Agora, a eleição da igreja não é por mérito, é simplesmente por bondade. Vocês foram eleitos, né? Mas olha, foram escolhidos por Deus. Por quê? Porque afinal de contas, lá no comecinho, né, nós falamos sobre Abraão, Deus escolheu Abraão. Eu fico até pensando, escolheu Abraão por quê? Será que Abraão tinha um mérito todo especial? Não, Deus escolheu Abraão. Eu até acho que ele poderia ter escolhido outra pessoa. Mas, se ele tivesse escolhido outra pessoa, ele ia fazer a mesma promessa, ia ter a mesma fidelidade, ia ter o mesmo papel. Né? Então, escolheu Abraão.
Então, feliz, bom para Abraão. Foi escolhido. Então, raça eleita, foi escolhida. Depois eu vejo aqui, sacerdócio real. Meus irmãos, vamos lembrar o que é sacerdote. Nós temos bastante, fala dois conceitos na palavra, que é sacerdote e profeta. Então, o que é o sacerdote? O sacerdote é aquela pessoa responsável em ser a ponte entre o homem e Deus, entre o povo e Deus. Então, o sacerdote, ele se dirige a Deus em favor do povo. Então, o sacerdote, ele é o responsável em pegar o trabalho do homem, do ser humano, e levar a Deus. Então, por exemplo, nós vemos Moisés, por exemplo, fazendo o trabalho de sacerdote dele. Então, o povo cometia lá aquelas rebeldias, então Moisés chegava: Senhor, tem misericórdia desse povo. Ô Senhor, tadinho deles. Então, o sacerdote tem esse papel. Então, quando o texto fala, vocês são sacerdócio real, ou seja, nós temos a responsabilidade de intermediar, a pessoa que fica entre o povo e Deus. Então, nós temos a responsabilidade fundamental de estarmos intercedendo pelo povo. Senhor, tem misericórdia daquela família lá. Senhor, olha, aquela família precisa te conhecer. Senhor, aquele irmão lá está doente. Precisa interceder por ele. Senhor, abençoe o nosso governo. Tem misericórdia de fulano de tal. Senhor, me dá oportunidade para testemunhar para aquela pessoa ali também. Isso é um papel da igreja, porque é o sacerdócio. Agora, não é um sacerdote qualquer, não. É um sacerdócio real. Ou seja, nós somos sacerdotes do reino de Deus. Não é o sacerdote, né, que simplesmente vai, né, um intermediário qualquer. Não, é o intermediário entre o povo e o reino de Deus. Não é qualquer um. Então a responsabilidade é muito grande. Então, lá em Apocalipse, por exemplo, 1:6 diz assim: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então era todo o povo que estava ali naquele local, segundo a visão de João, né, que estavam concedendo realmente ao Senhor, né, esse privilégio. Ele é o rei. Ele é o rei. Então nós somos sacerdotes do rei. Então por isso que nós somos sacerdócio real. Então, irmãos, quando nós abrimos a boca para falar a respeito de Deus, precisamos lembrar isso. Somos sacerdotes do reino. Não é sobre qualquer pessoa que nós estamos falando, não. Se eu vier aqui fazer uma campanha para o fulano de tal, tem um fulano que vai ser candidato a prefeito, eu quero fazer campanha por ele. Vote no fulano, vote no... Não. É muito mais do que isso. Nós somos sacerdotes do rei, né? Do rei de tudo. O sacerdote serve de ponte entre Deus e o mundo, da mesma maneira que Israel deveria ter servido de ponte entre Deus e o mundo. Mas Israel falhou, mas agora ele então tem muito, como eu comentei, né, vários israelitas, judeus, que estão estão entendendo o chamado do Senhor como Messias e estão voltando, só que agora fazendo parte dessa igreja, raça eleita, sacerdócio real. Meus irmãos, olha, vai pensando aí, porque eu estou tentando levar o assunto para essa hora, porque eu gostaria, por exemplo, de ter o seguinte, na mente de cada um de nós aqui, tem o problema da identidade. Como é que nós nos identificamos com a igreja? Esse é um grande objetivo dessa lição de hoje. Qual é a nossa identidade? Né? Então, a identidade, por exemplo, de nação, raça eleita, sacerdote real. Sacerdócio real. Então, lembra da identidade. O que eu sou, o que eu represento, como é que eu estou. Nação santa.
Nação santa. A nação se refere a um grupo de pessoas com hábitos e crenças comuns. Nação santa, né, é a nação, como em Efésios diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, o santo, né, nação santa, nação separada, nação que trabalha para esse Rei Santo. Então, essa igreja, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Então, essa é a nação santa. Assim sendo, essa nação é formada por todos aqueles que creem e praticam a doutrina. Essa doutrina do Senhor é o único. O Senhor é o Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Jesus Cristo é Deus. Então, as pessoas que praticam e amam essa doutrina, então são componentes, né, dessa igreja, dessa nação santa. E segue o rei, porque, ora, a mensagem que da parte deles temos ouvido e vos anunciamos é essa: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Sem contar as várias vezes que o Senhor disse na palavra do Senhor: sede santo, porque eu sou santo. Então, a nação santa, ela tem a ver com essa escolha, essa eleição, o fato de ser sacerdócio real e o fato de servir especificamente a um Deus santo. Então, lembra da identidade aí, vai se identificando. Então a minha identidade é essa: faço parte dessa raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Eu não sou qualquer um, eu não participo de qualquer entidade por aí, não. Faço parte da igreja. Da igreja. Então, lembra-se da identidade aí. Bom, povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus comprou a igreja. Pagou por ela. Pagou como? O sangue de Cristo. Ele deu o sangue do próprio Filho para pagar por essa igreja. Então ela é propriedade exclusiva de Deus. Ninguém tem direito de colocar a mão sobre a igreja, senão o Senhor, aquele que é o proprietário, aquele que comprou e pagou, né, com a vida, com o sangue do seu próprio Filho. Lá, de novo, lá no texto lá de Apocalipse, o reconhecimento. E entoava o cântico dizendo: digno és de tomar o livro, abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as tribos, línguas e nações. Então, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então a identidade é essa, não somos qualquer um. Então a natureza da igreja é essa, não somos qualquer um. Ah, não, a igreja hoje, não, somos propriedade exclusiva de Deus. Em Mateus 16, 18, ele diz, Jesus falando assim: eu edificarei a minha igreja. Esse é o tema da nossa revista. Aliás, se os irmãos quiserem adquirir um número que da revista que nós estamos seguindo, a secretaria tem algumas lá. Valor simbólico de R$10. Tem algumas, então os irmãos quiserem podem vir na secretaria no fundo e adquirir a sua. E é bom, porque a sequência de lições é muito boa, é muito esclarecedora. Bom, e por último, na nossa lição que nós temos aqui, são os filhos de Deus. Filhos de Deus porque nós merecemos, porque fizemos por onde? Não, somos filhos de Deus por misericórdia. Por misericórdia. Não por intermédio de ninguém, não por mérito de ninguém. Mas eu gosto muito do texto de Romanos 5,8 que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, mesmo morrido por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores.
Então não é por mérito, não, é porque por amor. Nós somos filhos de Deus por amor. Bem, então, aí o texto lá de 1 Pedro que nós lemos diz assim, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? Para quê? Qual é o objetivo? Qual é o papel? Então, vamos ver, rapidinho. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamardes. Então nós temos aí duas missões. Eu chamei aqui de missão 1 e a missão 2. A missão 1 é proclamar e a missão 2, brilhar. Brilhar. Mostrar esse brilho, essa maravilhosa luz. Bom? Então vamos ver a primeira lá. Missão 1. Chamei a missão 1 de proclamar. Peguei a figurinha, parti no meio, né, para separar. Só agora aqui é só a missão 1. Proclamar. O que é proclamar? Proclamar é falar. Proclamar é propagar. Agora, o que me chamou a atenção sobre isso é a questão da responsabilidade. Então, de novo, trazendo aqui para a ideia da identificação, da nossa identidade. Então, essa nossa identidade, ela nos traz responsabilidade. E, usando aquela ideia lá, né, mas a todos aqueles a quem muito é dado, muito será exigido. Paulo também fala em outro texto a respeito da educação. Olha, quando você aprende, você é responsável por aquilo que aprendeu. Então, essa ideia da nossa identificação, né, com a igreja tem esse problema. Vamos lembrar, nós nos identificamos, nós entendemos, então cada vez que nós entendemos, então nós nos tornamos um pouco mais responsáveis por aquilo que nós somos, por aquilo que nós representamos. Né? Então vamos ver aí, ó. Anunciar, propagar, que é, né, o proclamar-se, propagar. Adicionalmente, né, a essa palavra, nós vemos o seguinte, olha, é anunciar coisas desconhecidas, coisas que causam admiração e respeito. Então, quando eu vou anunciar alguma coisa, vou propagar alguma coisa, eu vou propagar alguma coisa nova, alguma coisa que traz admiração. Né? Um dia desses eu estava vendo uma propaganda de um equipamento para lavoura. Então, o equipamento é um negócio... Gente, dá até desespero de ver aquilo. É uma máquina que ela quer pegar uma árvore, ela vai lá, ela morde na copa da árvore, vai... No final fica só a raiz no chão, a árvore toda detonada. É espantoso, né? O sujeito fez uma propaganda muito bem feita. Se eu tivesse uma necessidade, eu ia fazer de tudo para comprar uma máquina daquela. Você come a árvore. Não tem negócio de ficar com machado, com serra segurando. Não. A máquina... Negócio doido. Gente, então, quando nós vamos anunciar a respeito da igreja, anunciar do plano da salvação, é essa coisa que traz admiração. Eu me lembro de uma expressão, o Robertinho lembra também da Uda, né? Era nossa colega de trabalho lá do INPE. Ela estava falando a respeito do evangelho para um homem lá. Aí o homem ficou olhando para ela assim, com o olho arregalado, e falou assim: Uda, você acredita mesmo nisso que você está falando? O homem ficou espantado, né? O homem ficou espantado com a maneira como a nossa querida irmã Uda testemunhou. Você acredita mesmo nisso? Então é isso. Quando nós propagamos a respeito desse evangelho, então a pessoa tem que ser... É verdade. Tanto que né? Tanto que é o trabalho, né, nós treinamos para fazer a propagação, fazer a anunciação, fazer essa divulgação.
porque é alguma coisa muito séria. É muito importante, não podemos ser negligentes ou acomodados. O apóstolo Paulo já diz lá, né? Eu não me envergonho do evangelho, porque é uma coisa muito grande, uma coisa muito séria, uma coisa muito importante na vida da gente e na vida do mundo. Importante. Bom, aí a segunda missão, missão 2. Eu sou a luz do mundo. Então que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual luz? Jesus, eu sou a luz do mundo. Então a missão 2, o que é? Mostrar a maravilhosa luz. Que maravilhosa luz é essa? É a luz que liberta, a luz que mostra o caminho, a luz que indica a eternidade. Na verdade, né, até completei essa luz que indica como nós devemos viver na eternidade. Eu creio, sinceramente, que a eternidade já começou. Tanto para o bem quanto para o mal, nós já somos eternos. Então, nós vamos viver a eternidade. Então, a eternidade com Deus começa no momento em que nós recebemos Jesus como Salvador. Mas a outra eternidade também está aí. Se você não receber, você é eterno também. Então, como é que nós vamos viver a eternidade? Então, essa luz é a luz que indica, olha, é assim, é assim, é assim. Meus irmãos, olha, então essa é a ideia de que nós precisamos ter bastante noção dessa identidade, né, dessa identidade que nós temos aqui por causa disso. Porque nós estamos identificados com algo muito sério, muito forte. Bom, eu não sei se o som está muito alto, estou falando demais aqui, não sei se alguém gostaria de, por favor, né? Também, né, o outro lado é quem está em casa, né? Quem está em casa, então às vezes alguém participa, é ótimo a participação, mas quem está em casa, por exemplo, já fica assim meio, né? Já aproveita e vai buscar um chazinho. Bom, então vamos lá, definindo a identidade. Isso aqui realmente seria bom se os irmãos me ajudassem a sair, porque eu fiquei, na hora que eu estava estudando a lição, eu pensei, vou falar um pouquinho sobre a identidade. Gente, quando eu abri umas informações, tinha tanta coisa a respeito da identidade, eu pensei, o quê? Eu vou falar fora disso aqui, eu vou passar uma semana só estudando como é que eu vou definir a identidade de alguém. É a identidade religiosa, a identidade daquilo, a identidade daquilo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou pensar mais ou menos no meu currículo. Como é que eu vou me identificar? Fazer um currículo. Né? Não necessariamente um currículo profissional, mas um currículo. Eu vou falar sobre a minha história. Uma maneira de identificar. Então, esse aqui que eu queria muito que os irmãos, quem puder, pode me ajudar aqui, quem entende mais desse assunto. Como é que eu vou me identificar? Porque eu falei desde o começo da lição sobre a identidade. Eu quero a minha identidade como igreja, a minha identidade como participante dessa nação santa, né? A nação eleita, o povo de propriedade escolhida de Deus. O que é essa identidade, afinal de contas? Então, por exemplo, eu coloquei lá, por exemplo, eu vou dar um exemplo, depois os irmãos vão me ajudar. Minha origem. Aí eu botei lá, por exemplo, olha, eu sou o Samuel Pereira, ajudando a minha irmã que ela está anotando o nome dos professores. Então, Samuel Pereira, né? Eu sou filho do Moisés e da Madalena. Até hoje, lá quando eu vou lá em Itapirupuana, você é o filho do Moisés, né? Eu sou identificado como filho do Moisés. Sua mãe era Dona Madalena, né? Era, minha mãe era Dona Madalena. Aquilo me identifica. Moisés e Madalena me identificam. Olha, o filho do Moisés, olha lá. E as suas irmãs e os seus irmãos? Pois é, nós nos identificamos com o nosso pai e com a nossa mãe. E eles me levaram a Cristo. Quando eu era pequeno ainda, lá na roça, no interior de Goiás, eles me levaram a Cristo. Né? Então, depois, como é que eu fui formado? Bom, eu fui formado assim. Meus pais me enviaram para a escola, estudei aqui, estudei ali, estudei aqui, fiz isso, fiz aquilo. Então, eu começo a descrever qual foi o meu caminho
aí para, digamos, a formação educacional, a formação profissional. E agora, como eu sou? Hoje eu sou casado com a Liamar. Essa semana eu mostrei para meus filhos lá um bilhetinho que eu escrevi para ela, num dos nossos encontros de casais. O bilhetinho dizia assim, por que escolhi você? Aí eu disse lá, olha, escolhi você porque você é um servo de Deus, mas primeiro, porque você é muito bonita. Né? Você é muito bonita. O seu biotipo sempre me agrada. Você tem o biotipo da mulher que eu sempre quis para a minha vida. Pronto. Né? Então eu me identifico com ela. Quando eu olho para ela, essa aí é aquela, igualzinha àquela que eu queria desde jovem. Então, eu sou casado com ela, sou professor aposentado, sou membro aqui da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos, eu sirvo lá como professor. Enfim, eu vou falar a minha identidade. Né? E, por último, o que é importante para mim? Bom, aí sim, aí eu falei, o que é importante para mim? Né? Aliás, por exemplo, tem uma das coisas de americano, por exemplo, que eu tenho uma certa dificuldade em identificar, que é o sonho, né? Qual é o seu sonho? O que você pensa do futuro? Então, o americano tem essas manias, né? Qual é o seu sonho? Você não pode, você tem que ter um sonho. Eu falei, ai, eu estou mais ou menos que nem a Dilma, estou precisando dobrar minha meta, porque a minha meta já foi atingida, vou dobrar a meta. Estou mais para isso, vou precisando dobrar minha meta, já está em 0. Bom, mas o problema é esse, ó. O que é importante para mim? Bom, uma das coisas que é importante para mim é a vida em família. Eu gostaria muito de ter sempre a prole ali por perto. Não quero dentro da minha casa, não, mas eu queria que eles morassem perto. Né? Não, dentro de casa não, dentro de casa também é demais. Aí tem uma certa hora que casa cheia demais é ruim. Mas por exemplo, vamos morar todo mundo no mesmo prédio. Olha como seria legal. Todo mundo no mesmo prédio. No primeiro andar tem um filho, no segundo andar tem outro filho e tal. A prole por perto. Hoje nós vamos almoçar junto. Porque hoje é o aniversário da mulher mais linda da galáxia. Então, o que é importante? É importante para mim, né, ter a prole por perto. A busca por ter alguma independência do meu modo de vida. Né? De vez em quando eu falo assim, eu tenho uma certa independência assim, porque se o irmão chegar e falar, você está gordo, você está magro. Problema meu. Então não tem muito problema com isso não. Ou você perdeu o cabelo, perdi, e daí? Né, Rodolfo? E daí? Qual o problema? Né? Ter bons amigos. Isso para mim é bom. Ter bons amigos. Né? Tem alguns amigos da mesma idade minha, de vez em quando nós vamos reunir, uma vez por ano a gente se reúne. Aí em alguns lugares, o pessoal que serviu o exército comigo. Agora, em dezembro nós estamos tentando nos reunir, que vai completar 50 anos da servir no exército. Olha só, que loucura. 50 anos da servir no exército, 71. Isso é importante para mim, ter bons amigos. Agora, então deixa eu trazer aqui, para nós aqui, vamos ver a nossa identidade como igreja. Então vamos lembrar. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus e filhos de Deus. Qual que é a minha identidade como igreja? Como você se identifica como membro da igreja de Cristo? Né? Não sei. Eu fiz um chute aí, que é isso que eu gostaria de colocar sobre o julgamento dos irmãos. Quem quiser me ajudar, por favor, Horácio. Até que Cristo seja formado em vós. Certo. Então,
Então, qual foi a origem? Ó, nós somos escolhidos por Deus por amor e não por mérito ou por grandeza. Mais alguma coisa? Quem mais que eu poderia colocar aqui na origem, né? Qual é a minha origem? Como é que eu me identifico? Eu estou querendo fazer o currículo da igreja aqui. Então, fui escolhido. Depois, como fui formado? Inicialmente, pela descendência de Abraão. E depois, pela pregação do Evangelho através de Jesus. O que mais? Me ajuda aí. Como fui formado? Porque, irmãos, ó, lembra que eu estou querendo que a gente saia daqui com essa ideia da identidade na cabeça. Olha, eu sou nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade escolhida de Deus, conforme o texto que nós lemos aqui de 1 Pedro. Eu quero que isso fique bem claro na minha cabeça e na sua. Se alguém pergunta, você é de onde? Ah, eu sou nação santa, propriedade exclusiva de Deus, chamado para proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa. Por favor, Edmeia. Oi? Lavado pelo sangue, ótimo. Ótimo, bom complemento. Lavado pelo sangue. Isso. Você recebe. Aham. Aí, como disse Paulo, a gente vai beber, né? Leitinho. Aí, esse aprofundamento na escritura também não seria a nossa formação? Faz isso, mas é importante demais, né? Porque cada dia que passa nós precisamos conhecer mais. Precisa aumentar o conhecimento, né? Ó, e conhecereis a verdade vos libertará. E também fala o seguinte, que aqueles que conhecendo mais de Cristo, né? Cada dia crescendo no conhecimento e da graça de Cristo. Então essa é uma parte fundamental da igreja, que todos nós temos a necessidade e a obrigação de crescer no conhecimento e na graça de Cristo. E diz até, né, o apóstolo Paulo também fala o seguinte, olha, antes vocês comiam só mingauzinho, agora não, agora vocês já estão comendo feijoada, né? Então é o crescimento. Acho que a irmã está totalmente certa com respeito disso. Quem sou agora? Sacerdócio real, responsável por propagar e testemunhar de Cristo e do reino de Deus. Olha lá, irmão, não vamos negar fogo aí não, hein? Então, se alguém perguntar qual que é a sua identidade, você já sabe. Tá certo? Já sabe qual que é a sua identidade. O que mais? O que é importante para mim? Bom, né, eu brinquei com você, no meu caso, eu queria ter a prole por perto, morar todo mundo num prédio só. Eu tinha um senhor que trabalhava lá perto de casa uma época, que o que ele fez? Ele fez isso aqui, ele comprou um terreno grande e foi construindo casinha em volta do terreno, assim, aí os filhos moravam todos lá. Gente, olha que beleza! Ah, não. Dá muita briga, né? Pois é, mas estava todo mundo junto ali, né? Brigava junto, quebrava o pau, né? Aí de repente já dava um abraço e tal, já exercitava o perdão. Gente, olha. Bom, mas o que é importante para mim como igreja? Cumprir, eu fiquei pensando aqui, né? Cumprir cabalmente o meu ministério. Qual é o seu ministério? De vez em quando os nossos pastores falam assim, escute, tem que participar de algum ministério aqui da igreja. O que você se identifica mais? Com que você se identifica mais? Eu não sou, por exemplo, que nem a Soninha, que se identifica com a música, né? Ou, né, com a pessoa que, por exemplo, tem a técnica de dar aula, né? A Admeg, que tem a técnica de entender o coração e a mente das pessoas. E assim por diante. Então cada um tem um dom.
em termos de dom, por exemplo, às vezes eu dou, graças a Deus, por exemplo, por ter a Leamar por perto de mim, porque ela me ajuda nesse sentido. Que eu, por exemplo, eu sou completamente sem noção. Assim, por exemplo, se o Erasto está aqui, o Erasto está morrendo. O Erasto está assim, está com o pé na cova. Ele passa por mim, nem vejo. O Erasto está bem pra caramba. Ele está com o pé na cova, eu não percebo. Se ele fala assim, olha, Samuel, eu estou com o pé na cova, amanhã já era. Aí pronto, aí eu é mesmo, olha só. A Leamar não, era de longe, já disse, olha, fulano está enfrentando alguma coisa. Olha, você viu o jeito que a pessoa sorriu? Ela sorriu de uma maneira esquisita. Para mim foi totalmente normal. Exatamente. Então, quer dizer, tem um dom. Então, cada um tem um dom, cada um tem um papel, cada um tem um ministério dentro da igreja. Né? Eu lembro a ver, por exemplo, que a Laír, por exemplo, ela ministra aqui da oração aqui na igreja. Gente, como a oração da Laír era bacana. É o trabalho dela. Gente, vamos orar por ela. Né, a Laír, se ela falar aqui, vocês vão ver. Nós precisamos orar por fulano e tal. E eu falei, beleza. Cada um tem um dom. Né? Então, nós temos que cumprir cabalmente com o nosso ministério dentro da igreja. E aguardar a volta de Cristo. Aguardar. Né? Que nem o final do livro de Apocalipse. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Estamos esperando. Estamos esperando. E aí, meus irmãos? O que vocês querem me ajudar com respeito a mais aí, além do Erasto, com respeito à identidade, a Gimeia também, com respeito à identidade? Consegue fazer e o mal que ele não quer fazer, ele faz. Então, nesse aguardar, não é aguardar de qualquer jeito, igual a sala de espera, ser chamado para médico para atender, não. Tem que aguardar vigilante. Muito bom. Vigilante. Porque nós somos falhos. E às vezes a gente não percebe que está até fazendo mal a nós mesmos ou a outra pessoa. Então aí que vem a vigilância. Muito bom. Aguardar com vigilância, sempre. Obrigado. Essa questão do ministério também no final, ela realmente identifica, né? Porque, por exemplo, a pessoa fala assim, quem que é o Samuel? Aquele que dá aula. Quem que é a Carol? É aquela que canta, que tem o ministério de louvor. É impressionante, porque às vezes a gente não conhece os irmãos da igreja de verdade, porque essa igreja é grande, né? Eu tô sabendo que tem irmãos novos hoje visitando a gente, mas às vezes a gente não sabe nem quem é irmão da igreja, porque realmente às vezes os irmãos não se envolvem em nenhum ministério. A gente não sabe, geralmente ficam os mesmos fazendo as mesmas coisas, né? Aí todo mundo conhece aquele, mas não conhece, né? Tudo bem, tem gente que é discreto, tem gente que é ministério de oração, que você não vai lá na frente, você não conhece. Mas às vezes não se envolve. Então é uma forma de identificar assim que você é cristão, você tem um ministério, não para aparecer, mas você acaba conhecendo, né? As pessoas, por isso então é importante que todo mundo se envolva naquilo que é chamado, porque faz parte de você, né? Exatamente. Exatamente. Então, o cumprimento do ministério. O senhor acha que é ministério? Uma pessoa que tem um dom de ouvir as pessoas? Demais. Acontece comigo que um bom médico, as pessoas, eu falo brinco, eu faço brincando de padre. Porque a pessoa senta do meu lado e quer procurar se confessar. E eu Demais. Esse é um dom. Mas o que é isso, gente? A pessoa nunca me viu. Eu não sei por que acontece isso comigo. Já aconteceu várias vezes. Aí eu vim do Rio, né? Eu fui aqui na clínica do povo. A pessoa sentou perto de mim e começou a falar que estava feliz, que queria morrer. E eu fiquei assim. Aí trocamos telefones, oro por ela. Mas isso é ministério? Claro. É, Gimeia, é ou não é? É demais, a pessoa confia. Né? Já pensou se a pessoa vai falar um problema para qualquer um? Não. Eu acho que o Espírito Santo orienta, a pessoa vai falar para quem tem o dom de ouvir. Né? Que vai valorizar aquilo. Porque às vezes a pessoa, se eu vou falar para mim, por exemplo, aquele cara grosseiro, né, fala assim,
Vá via, né? Então, pô, você está me achando com o quê? Com cara de altar? Por quê? Porque o dom é outro. Então, tá certo. Deus abençoe demais esse dom, né? Você possa utilizar mesmo realmente para engrandecer o nome do Senhor. Exatamente. Bom, eu tinha prometido para o pessoal lá da ação que a minha lição seria o mais curta possível, até mesmo por amor àqueles que estão lá que estão em casa. Então, estão aí com alguns minutinhos. Então, no final das contas, eu quero agradecer a atenção de vocês, me colocar à disposição e, né, pedir que o Senhor realmente esteja nos abençoando e que essa identidade nossa, ela esteja presente na nossa mente, no nosso coração, com mais força ainda de hoje em diante. Tá bom? Deus eterno e glorioso, muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de estudar um pouquinho mais da Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, nos alimente, nos leve para casa na Tua paz e na Tua segurança, em nome de Jesus. Amém. Eu não, tenho 200. Não, pelo menos aqueles que estão assim. Perguntei para o pastor Waldenberg esses dias quais seriam os ministérios, porque às vezes as pessoas também querem participar, mas não sabem se encaixar. E tem muito ministério que pode se iniciar também, que a gente nem sabe que precisa. Por exemplo, esse de ouvir a irmã. Esse é o Afonso tem esse ministério, me ouve. Tentando achar aqui onde é que está o ministério. Mas ó, vamos lembrar. Ministério, tem louvor. Vamos lembrar? Tem o de louvor. O que mais? Tem o de oração hoje, 5h30. As mulheres vão se reunir lá na salinha. Vai começar de novo 5h30. Antes do culto, a mulherada se reúne para orar. Mas tem o culto de oração na quarta. Que se você não pode ir, você pode linkar. Samuel faz no ECC. Lá é o presencial e quem não pode ir participa no online comigo. É só entrar no seu nome lá que no horário necessário acho que dá o link. Aparece, Outra coisa, nós temos Ministério Infantil, que a Dani cuida, o pastor Expedito, não sei quem é. Né? O Alan Cássio cuida do Ministério da Escola Bíblica, do ensino. Tem que ter professores, irmãos. Se depois a gente morre aí, tem que deixar uma outra. Porque quem tem ministério tem que ter discípulo, né? Não tem discipular, então tem que ter mais professores, pessoas que queiram. Então tem o ministério. Aqui o Afonso achou. Tarde de artes. Vocês sabiam que tem tarde de artes? Toda terça-feira o pessoal vai lá, é muito bom. Lá no SCC também. Sabe onde que é SCC? Quem não sabe? Avenida São João. Sabe ali quando você vai na São João? Próximo ao Tênis Clube. Rua Santo Agostinho, 23. Rua Santo Agostinho, 23. Põe aí, certo assim. Toda tarde na terça tem bom. Teens 10, que é um dos ministérios que eu acho fantástico. Teen é uma coisa, né? Aquela turminha do time é ótimo. Capelania, olha que ministério. O pastor Ildefonso, tem que você visitar, você tem que sair numa excursão para visitar, ainda mais nessa época de Covid, né? Eu sei que a gente tem medo, mas quando a gente está em casa, não é? Família, Ministério da Família, que é o Carlos com a Rose, que são responsáveis. Tem o Ministério de Homens, tá? Um monte de ponto de interrogação, que eu não sei o que é responsável. Mas tem. Esse aí o pessoal me chamava, Samuel, vem aqui para a reunião de varões. Não sou varão, não sou vareta. Mas tem, gente. Tem também o Ministério da Maturidade, que é a Giovana. Carlos, Giovana e Carlos, que é porque a nossa igreja tem uma turminha ótima da terceira idade. Então é um ministério forte. Tem o Ministério da Música, que é o Nicola, né, da oração. Tem o Ministério de PGs, que eu acredito que vai voltar, né? Que é bem legal durante a semana. Pequenos grupos. E tem a turminha dos salvos e singulares, a de meia, né? Que é bem legal.
Isso, isso. nas aulas, a gente vai passar para vocês quais são esses e para você anotar qual você gostaria. Se você já participa, ótimo, mas qual você gostaria de participar, porque daí a pessoa que é responsável tem contato com você. Mas a ideia é que a gente não fique aqui só ouvindo, mas que a gente seja participante. Falei Joia. errado?